Pai do Senhor para os irmãos, graças a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui reunidos nessa manhã para aprender uma vez mais da Sua Palavra. Hoje nós vamos fazer a nossa escola bíblica de uma forma presencial. Já estão conosco aqui diversos irmãos, né? E os irmãos que estiverem acompanhando também online, que Deus possa abençoar e que você possa estar atento àquilo que o Senhor tem para nós esta manhã. Amém? Nós vamos fazer uma oração e em seguida vamos ouvir um louvor da nossa harpa cristã nesta manhã. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia na nossa vida e pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre a tua igreja nesta manhã. Que o teu Espírito Santo possa nos encher, possa nos tomar constantemente, a cada momento, Pai. A ti seja a honra, a ti seja a glória e a ti seja o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Glória a Deus. As irmãs estão louvando ao Senhor com o hino 545 da nossa harpa cristã. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o Senhor nesse momento com o hino de número 545, porque Ele vive. Amém, glória a Deus. Nesse momento, meus irmãos, nós vamos dar continuidade na nossa aula. Vamos, nesse momento, fazer aqui mais uma oração
e logo em seguida a separação das classes, amém? Pedir que os irmãos que estão presentes se coloquem em pé nesse momento, para que nós possamos orar ao Senhor, amém? Oremos. Querido Deus e soberano Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela tua infinita misericórdia. Que tu possas abençoar cada um de nós nos estudos que estaremos fazendo nessa manhã e nos ajudar na compreensão, Pai, de acordo com a tua vontade. É o que nós te suplicamos, pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Os irmãos podem se assentar. As demais classes que estão conosco podem estar fazendo a separação. E eu simplesmente vou fazer aqui hoje a introdução da aula, né, que seria a leitura do textuário da verdade prática, da leitura bíblica em classe, tá? E em seguida hoje o nosso irmão, o professor Mouracir, vai estar ministrando essa aula de número 3. Bom, hoje nós vamos estudar a aula de número 3 do nosso trimestre, tá bom? Que estamos falando sobre os dons espirituais e ministeriais, tá bom? E hoje, dentro da aula de número 3, vamos falar sobre os dons de revelação. Uma classificação de dons, né? Na verdade, nós classificamos os dons espirituais como 9 dons, tá? Como nós dissemos nas aulas anteriores, nós não queremos limitar Deus com isso, é claro, tá? Isso o próprio comentarista falou, tá? A intenção não é limitar, mas teologicamente nós classificamos como 9 dons do Espírito, tá? E cada dom, esses 9 dons nós podemos dividir em 3 partes, 3, 6, 9. A primeira parte nós poderíamos chamar de, os primeiros 3 dons, que é a primeira parte, nós poderíamos chamar de dons de revelação, amém? O que seriam os dons de revelação? É aquilo que o professor Mouracir vai estar nos ensinando nessa manhã, tá bom? Por enquanto eu só quero me ater na questão do textuário, na verdade prática da leitura bíblica em classe, que diz assim, o nosso textuário, para quem não tiver a revista, quiser acompanhar na sua casa também, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 14 e versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios, capítulo 14 e versículo 26. A nossa verdade prática para a aula de hoje diz assim: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Amém? Então, os dons de revelação, eles são muito importantes, sempre foram, tá? Quanto mais agora, nós vivemos numa época de enganos, né? E a leitura bíblica em classe está registrado em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 ao 10. Depois nós temos também um segundo texto que está em Atos, capítulo 6, versículo 8, 9 e 10. E depois nós também temos uma leitura em Daniel, capítulo 2, versículo 19, 20, 21 e 22. Então vamos lá, começando por 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, que diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Atos capítulo 6. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que lhe falava. Daniel capítulo 2, versículo 19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Amém, meus irmãos? Então, nesse momento, nós vamos passar aqui
para o nosso irmão Diácono Mouracir, que estará dando continuidade nessa aula de hoje. Amém. Glória a Deus. É muito bom estar aqui. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Nesta manhã, graças a Deus, estamos de volta aqui à casa do Senhor, para juntos estudarmos a palavra do Senhor, adorar o seu santo nome. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória. Tudo para a glória do nome do nosso Senhor. É muito bom e muita alegria, né, nos nossos corações poder estar voltando, mesmo com máscara, mesmo com distanciamento social, né? Mas é muito bom saber que já podemos voltar a adorar o Senhor aqui junto com os irmãos, né? Ainda que não podemos abraçar os irmãos, mas só um olhar já dá para sentir que já é um conforto, né? Às vezes a gente precisa só de um olhar diferente de um irmão, já faz uma grande diferença na nossa vida. É muito bom. Dando continuidade aqui, conforme já foi lido pelo pastor Maico, né, eu também quero agradecer a oportunidade de estar aqui, pastor Maico, agradecer ao pastor Márcio e na pessoa do pastor Márcio, o pastor Damião, né, presidente desta igreja, agradecendo pela oportunidade, né, que o Espírito Santo fale através de nós aquilo que Ele tem para compartilhar com a igreja nesta manhã. Amém, meus irmãos? Então, como já foi dito, nossa lição de hoje é a lição de número 3, estudaremos a respeito dos dons de revelação, conforme aparece ali no telão. Talvez vocês de casa aí não consigam fazer a leitura, né, porque aparece acho que meio embaçado na tela do celular, mas estaremos falando a respeito dos dons de revelação. O texto áureo, conforme já foi lido, eu vou só dar uma passada mais uma vez aqui. Texto áureo que está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, que diz: Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Eu gostaria de só chamar a atenção aqui num ponto, irmãos, a respeito da questão da edificação. O comentarista, o apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele alerta que as manifestações dos dons espirituais na igreja têm um objetivo. Não é simplesmente por falar, não é simplesmente por manifestar, mas tem um objetivo. Qual é o objetivo? A edificação da igreja, a edificação do corpo. Não é feito para exaltação própria, não é feito para mostrar que A ou B é superior aos outros, não, né? É feito para a edificação do corpo. Por isso o Espírito Santo distribui a cada um como quer, porque o propósito, o objetivo é para a edificação da igreja do Senhor e o nome do Senhor seja glorificado através dos dons espirituais na vida dos membros da igreja do Senhor. A verdade prática diz: os dons de revelação divina são disponíveis à igreja da atualidade, né? Existe, como já foi dito nas aulas anteriores, que há uma corrente, a corrente do cessacionista, né, que acredita que as manifestações dos dons cessaram, que foram só para a primeira igreja, né? Mas nós sabemos que a manifestação, que os dons do Espírito Santo ainda é atual, é presente na igreja de hoje. E mais do que nunca, como já foi alertado pelo pastor Maico, nós precisamos desses dons, porque vivemos tempos difíceis, tempos complicados, onde há muito engano. Glória a Deus. Dando continuidade então, revelação. Estamos falando sobre dons de revelação. O que significa?
o que significa a palavra revelação? Os irmãos que estão aqui podem participar. O que significa a palavra revelação? Porque se existem os dons de revelação, há uma importância para isso, né? E o que é revelar? O que significa revelar? Né? Pode passar, pastor Maico? Aqui a gente tem uma definição. Revelação é o ato ou efeito de revelar. Declaração, denúncia, confidência, revelação de um segredo. Em outras palavras, irmãos, revelação significa trazer à luz algo que está oculto, algo que ainda não está manifestado, né? Então, os dons de revelação têm essa função de resolver problemas complicados, problemas complexos, trazer à luz aquilo que não é revelado ao povo, à igreja do Senhor. Pode passar, tem mais uma definição. De acordo com a teologia, é um ato pelo qual Deus faz saber aos homens e os seus ministros sua vontade. A princípio, no momento da criação, depois por Moisés e os profetas, e finalmente por Jesus Cristo, né? Então, Deus faz saber, Deus revela à sua igreja aquilo que está oculto, através dos dons de revelação. Pode passar, pastor Maico. O objetivo da nossa aula de hoje, objetivo geral, expor os dons que fazem parte da categoria dos dons de revelação. Pode passar, pastor Maico. A nossa introdução diz, os irmãos que estão com a revista podem acompanhar. O teólogo pentecostal Stanley Horton afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, em 3 categorias. Quais são essas categorias? Revelação, poder e expressão. Dom de revelação, dom de poder e dom de expressão. Tendo 3 dons em cada categoria, ou seja, conforme foi dito pelo pastor Maico, os 9 dons que foram mencionados pelo apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, eles foram subdivididos em 3 partes iguais, né? 3 para revelação, 3 para poder e 3 para expressão. Na lição desta semana, né, que estamos estudando hoje, estudaremos a respeito dos dons da primeira categoria, os dons de revelação. Estes são concedidos aos servos de Deus para o aconselhamento e orientação da igreja do Senhor. Amém? Pode passar, pastor Maico. Classificação geral dos dons, conforme foi dito, né? Foram divididos em 3 categorias: dons de revelação, dons de poder e dons de elocução ou expressão. A gente tem ali para dom de revelação, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espíritos. Dons de poder, fé, curar, operação de milagres. Os dons de elocução ou expressão, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Hoje nós estaremos falando a respeito da primeira parte, dons de revelação, né? Então estudaremos sobre palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. Os demais dons, né, relacionados à categoria dos dons de poder e dons de elocução, serão estudados nas próximas aulas. Amém? Pode passar, pastor Mike. O nosso objetivo específico desta lição, né, para cada tópico, no tópico 1, nós vamos conceituar o dom da palavra de sabedoria, uma vez que palavra de sabedoria é um dom que faz parte da categoria dos dons de revelação. Segundo tópico, explicar o dom da palavra da ciência ou do conhecimento. O tópico 3, estudaremos a respeito, iremos refletir juntos a respeito do dom de discernimento dos espíritos. Pode passar, pastor Maico.
O nosso desenvolvimento, então, vai ficar assim. Primeiro tópico, dons da sabedoria. Nós estudaremos no primeiro ponto ali, o conceito da palavra da sabedoria. 2, a Bíblia e a palavra da sabedoria. 3, uma liderança sadia. No tópico 2, palavra da ciência. O que é a palavra da ciência? Sua função, exemplos bíblicos da palavra da ciência. E no tópico 3, pode passar, pastor Michael, discernimento dos espíritos. O que é, voltando no 1, o dom de discernir os espíritos, as fontes das manifestações espirituais, discernindo as manifestações espirituais. Pode passar, pastor Michael. Tópico 1, palavra da sabedoria. Conceito. O que significa este dom da palavra da sabedoria? O termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. Segundo o dicionário, segundo o dicionário eletrônico Rouse, sabedoria significa discernimento, inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. A sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 8, refere-se a uma capacitação divina sobrenatural para toda a decisão sábia e com circunstâncias extremas e difíceis. De acordo com Estevão Ângelo de Souza, a palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus, ou mais especificamente, um fragmento da sabedoria divina que nos é dada por meios sobrenaturais. Em outras palavras, o comentarista nos alerta aqui que a palavra da sabedoria, ela é algo de Deus. Não é simplesmente a sabedoria comum, a sabedoria humana, que é adquirida através de livros, que é adquirida através de um curso numa universidade, né? Ela é algo que vem de Deus. E para lembrarmos aqui, em Provérbios 9 e 10, né, o Salomão ele nos alerta que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, não se trata de sabedoria terrena, mas da sabedoria espiritual. E ele alerta aqui que, na verdade, a gente não consegue atingir a plenitude da sabedoria de Deus, mas é uma parcela dessa sabedoria que é distribuída entre nós para discernimento, para resolver problemas complexos. Está relacionado aqui ao conceito da palavra da sabedoria. No ponto 2, a gente vai ver aqui, a Bíblia e a palavra de sabedoria. Embora no Antigo Testamento, embora na Antiga Aliança os dons espirituais não fossem plena e claramente evidenciados como no Novo, alguns episódios do Antigo Testamento vislumbra o quanto Deus conferia aos homens sabedoria do alto para executar tarefas ou tomar decisões. Aqui nesse ponto, né, onde faz uma menção da Bíblia e a palavra da sabedoria, a gente pode destacar que a Bíblia é a própria palavra do Senhor. Ela é a própria sabedoria de Deus revelada ao homem, né? E aqui o comentarista ele vai destacar 3 pontos. E ele vai citar 3 personagens diferentes, né? Primeiro, José, quando ele interpreta o sonho de Faraó. E depois ele vai citar aqui também o caso de Salomão, né? De Salomão mesmo, a habilidade de Salomão. Ele vai citar a questão de Salomão ao resolver o problema da prostituta. Quem lembra, os irmãos lembram da passagem das 2 prostitutas, né, que moravam na mesma casa, e uma teve um filho, 3 dias depois a outra também teve um filho. E de repente, no meio da noite, uma deitou por cima do seu filho, o seu filho veio a falecer, e aí ela, né, sagasticamente, né, de forma sagaz, ela vai lá, troca
pega o filho da outra, que está vivo, coloca do lado dela, e pega o filho dela morto e coloca do lado da outra. Então aqui o comentarista também aponta como foi feito esse julgamento. Porque depois que a mãe acordou, a mãe verdadeira do filho vivo acordou e viu que o que estava do lado dela não era o filho dela, o que ela fez? Pegou o menino morto e foi diante do rei para que o rei resolvesse o problema. Né? E aí o que aconteceu? Os irmãos conhecem a história, que ela conta a história para Salomão, e a outra fala, não, o morto é o teu filho, o meu é o vivo, né? Esse é o meu, o que morreu é o teu filho. E aí Salomão, no momento, o que ele faz? Ele manda que um dos seus servos pegue a espada e fala assim, ó, pega o menino, divide ao meio e dá metade para cada uma, dá parte para cada uma. E naquele momento, a mãe verdadeira caiu de joelho e falou assim, não, Senhor, não faz isso, pode deixar o menino com ela mesmo. E Salomão, naquele momento, reconhecendo que aquela era a verdadeira mãe, Salomão permitiu e declarou perante todos que ela era a verdadeira mãe e que deveria ser entregue o filho para ela. Né? Então, neste momento, Salomão, ele agiu de forma sábia e não foi uma sabedoria comum. Foi uma sabedoria que ele recebeu do alto, um dom de revelação através da sabedoria para discernir aquele momento. No caso de José, que eu falei anteriormente, quando ele se coloca diante de Faraó, que ele interpreta o sonho de Faraó a respeito do período de seca que sobreviria sobre o Egito, e primeiro um período de bonança, depois um período de seca, né? E naquele momento ele não só revelou o sonho de Faraó, né? Aqui a gente pode ver os dois dons trabalhando em conjunto, que é o dom de ciência e o dom de sabedoria. O dom de ciência, ele teve o discernimento, a revelação do sonho. A gente vai estar vendo no próximo tópico. Né? E a sabedoria, o dom de sabedoria entra no momento quando ele dá a solução. O que fazer? Então, primeiro ele fala, então a gente vai ter que aproveitar os 7 anos de bonança para poder estocar. Para quando vier os 7 anos de seca, a gente ter mantimento para poder vencer. Então, a gente vê os dois dons trabalhando em conjunto numa mesma questão. E terceiro, o comentarista aponta aqui sobre a sabedoria de Estevão. No momento quando ele está diante dos anciãos da igreja, dos sacerdotes, ele fala com intrepidez a palavra do Senhor. E ali, através do dom de revelação da palavra de Deus, ele explana a palavra de Deus, apontando que Jesus era de fato o Messias, o Salvador da humanidade, o Filho de Deus. Amém? No próximo item aqui, no item 3, uma liderança sábia. A palavra da sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal e em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Entretanto, tenhamos cuidado para não confundir a manifestação deste dom com o nosso desejo pessoal. Irmãos, é muito importante isso daqui. O comentarista ele alerta a respeito da posição do líder, a posição do pastor, diante de situações complexas que ele tem que resolver, para ele tomar cuidado, para ele não agir baseado no seu próprio desejo, no seu próprio conhecimento, na sua própria vontade, mas baseado à luz das Escrituras, através da revelação do dom de sabedoria. E outro ponto que me chamou a atenção aqui, eu compartilho com os irmãos, é que há a necessidade no corpo de Cristo de termos orientadores, de termos mentores, mestres, pessoas com quem devemos nos aconselhar. O salmista chama atenção aqui. E a pergunta que eu faço, que fica para mim também, é, para os irmãos de casa aí, com quem estamos nos aconselhando? De quem buscamos conselho no momento da dificuldade, da dúvida? Porque na maioria das vezes a gente está aqui na igreja, reunido nos cultos, né? O pastor está aqui pregando, orientando,
Porque muitas das vezes a gente não vai até o pastor lá, pastor, eu preciso de uma orientação, mas às vezes a gente vem para a igreja com um problema, e a gente está atento na palavra que Deus vai falar, e através da liderança que está aqui pregando a palavra, a gente é orientado naquele quesito, naquela questão que temos no problema, e que precisamos receber uma instrução. Né? Então, de certa forma, nós estamos sendo orientados, nós temos um conselheiro, uma pessoa para nos aconselhar. Né? Mas às vezes, quantas das vezes, a gente vem para o culto, fica durante o culto inteiro e volta para casa, mas nós não prestamos atenção no que foi falado, no que Deus instruiu, e nós nos desenvolvemos com outras coisas, de repente, com conversas paralelas, que tiram o foco, né? E às vezes a gente tem um problema, e a gente vem para a igreja, e a gente esquece que aqui Deus fala, e que aqui Deus responde às nossas orações, e a gente chega às vezes e vai comentar com o irmão do lado, e a gente não atenta, e Deus está respondendo às nossas indagações aqui no púlpito. Né? Então a pergunta que fica é, onde estamos buscando conselho? Né? Quem são os nossos conselheiros no tempo de hoje, no tempo presente? No momento de muita confusão, de muita dúvida. É uma pergunta que fica para a gente. Amém? Pode passar, pastor Maico? A nossa síntese do tópico 1. A sabedoria a que se refere, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, não é humana, adquirida mediante os livros nas universidades, mas sim uma capacidade sobrenatural, divina, para tomar decisões sábias em circunstâncias extremas e difíceis. Amém? Pode passar, pastor Maico. Tópico 2. Palavra da ciência. O que é? O que é a palavra da ciência? Este dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito Santo acerca das revelações dos mistérios de Deus, conforme aborda Stanley Horton em sua teologia sistemática. Este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Como nós já falamos anteriormente, né, o dom da palavra da ciência aqui, ele tem a função de trazer à luz aquilo que está oculto, aquilo que não está revelado. Por exemplo, as Escrituras do Senhor, a palavra de Deus, né? O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, parte B, ele fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, se lermos a Bíblia apenas por ler, né, foi pregado aqui pelo pastor Damião, em um desses cultos anteriores aí, onde ele diz que a Bíblia mal utilizada é a pior arma que existe na mão do ser humano. A Bíblia mal usada é a pior arma que existe na mão do ser humano. E o apóstolo Paulo vai falar que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, o dom de ciência concedido pelo Espírito Santo, ele vai nos trazer à luz o que está oculto nas Escrituras, quando lemos ela. Na medida que lemos e que meditamos, ele traz a revelação daquilo que Deus está tentando nos passar através da sua palavra. Em outras palavras, também podemos citar outros eventos, né, como falei anteriormente no caso de José, né, onde ele se colocou diante do rei e Deus deu a ele a revelação do sonho daquele rei naquele momento. Deus trouxe à luz aquilo que estava oculto. No tópico do item 2, sua função. O dom da palavra da ciência não visa servir a propósitos triviais, como de descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo ou identidade da mulher de Caim, e etc. Isto é mera curiosidade humana. O dom de Deus não foi dado para satisfazê-la. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Como nós já falamos aqui, não se trata
de atender a desejos pessoais, a satisfazer o ego de pessoas, né? Eu queria saber o porquê disso, Deus vai me revelar, Deus vai me dizer o porquê. Não, Deus dá a revelação no momento que Ele quer, quando Ele quer, para a união do corpo, para o aperfeiçoamento da obra do Senhor. No tópico 3, no item 3, exemplos bíblicos da palavra da ciência. Aqui o comentarista ele aponta 3 exemplos, né, do profeta Eliseu, Daniel e do apóstolo Pedro, quando ele desmascara Ananias e Safira. Ele traz à tona a mentira de Ananias e Safira. O profeta Eliseu, no momento quando o rei de Israel guerreava contra a Síria, e Deus revelava ao profeta qual era a estratégia do adversário. Aquilo que o adversário estava planejando contra Israel, Deus revelava para o profeta, e o profeta, por sua vez, falava ao rei de Israel, né? E aí o rei de Israel fazia tudo diferente. Então, aqui o comentarista ele vai dizer que chega o momento o rei inimigo, o rei da Síria, ele achar que tinha algum espião lá no meio, dele falar assim: mas quem está nos traindo aqui? Aqui no nosso meio deve ter alguém que está levando a informação para lá. Mas aí se levanta um homem lá e fala: não, Senhor, é o Deus deles que está revelando para eles. Há um profeta lá, e Deus fala com o profeta, Deus revela para o profeta aquilo que o Senhor fala na sua câmara, no lugar escondido, no lugar oculto, né? Então, este é mais uma manifestação do dom de ciência. E quando fala aqui de Daniel, acerca do sonho de Nabucodonosor, né? Todos nós conhecemos da história da estátua, do sonho de Nabucodonosor, aonde Deus revela a Daniel qual seria o futuro daquele reinado e dos demais reinados, né? E a gente conhece que lá no final a gente vai estar apresentando aqui uma figura, ilustrando, né, esse sonho, né, que lá no final a gente vê que uma pedra vem e fere o pé da estátua, e todos aqueles reinos são destruídos, e aí será estabelecido um reino que durará para sempre. E aqui também aponta a questão de Ananias e Safira, todos nós conhecemos, onde eles vendem um terreno, né, com o intuito de levar o dinheiro para entregar na mão dos apóstolos, para que fosse distribuído entre os irmãos. E ali eles mentem diante do apóstolo. Eles pegaram aquele dinheiro, retiveram parte para eles, e a outra parte que eles levaram lá para os apóstolos, eles mentiram. E a gente sabe que naquele momento, através daquela mentira, eles foram repreendidos, e os 2 foram mortos. O tópico 3, discernimento dos espíritos. O dom de discernir os espíritos, no item 1. É uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. De acordo com o termo grego diacrisis, a palavra discernir significa julgar através de, distinguir. Ela denota o sentido de se penetrar da superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte. Irmãos, aqui, né, depois no próximo item a gente vai ver sobre essas fontes. Quais são as fontes do Espírito Santo, ou melhor, a fonte das manifestações do Espírito Santo. Então, a gente vê aqui que há mais de uma fonte, da onde parte as manifestações espirituais. No tópico 2, a gente vai ver que uma das fontes é Deus, a outra fonte, o próprio homem, e a outra fonte, o diabo. O que o comentarista ele nos traz aqui? Que
nós, como igreja do Senhor, devemos buscar de Deus o dom de discernimento do Espírito. Principalmente hoje, o pastor Maico falou que vivemos tempos difíceis, tempos complicados, tempos de confusão, né? E se lembrarmos da palavra do Senhor, a gente vai ver que lá no início, Satanás ele começou enganando através da serpente. Ali ele enganou Eva, que por consequência enganou Adão. E a Bíblia fala que no final vai terminar enganando. O espírito do anticristo se levanta para enganar. E ele faz milagres, ele opera sinais e maravilhas com a intenção de enganar. O comentarista chama a atenção para que estejamos atentos nos dias atuais a respeito da fonte, da origem das manifestações, né? Uma origem é Deus, e aquilo que Deus fala se cumpre, tudo que Deus fala cumpre. A outra origem é o próprio homem, né? De repente, pelas suas emoções, por impulso, né? Ele acaba falando, e aí a gente vê que não vai se cumprir. Quem aqui lembra de algum caso nesse sentido? Se a gente pegar recentemente, né, eu acho que todo mundo que tem WhatsApp recebeu alguma mensagem nesse sentido. Aí a pergunta é: aconteceu? Era de Deus? De quem foi a origem? Nós vivemos tempos difíceis. Nós sabemos que Deus revela sim, Deus fala sim, Deus mostra, mas é tempo de tomar cuidado, né? E quando Deus mostrar, não acrescenta nada à visão e nem tira, se tiver que falar, né? Porque às vezes Deus mostra para a gente orar, às vezes Deus mostra para a gente clamar, né? Que seja em favor de um irmão, que seja em favor da igreja, que seja em favor de nós mesmos, que seja em favor da nossa família. Às vezes Deus mostra, porque Ele que revela o oculto, para que a gente se posicione. Se Deus não falou que vai acontecer, não pregue que vai acontecer. Certamente vai ser um tiro no pé, né, irmãos? Então, há 3 fontes. Deus, quando é Deus, se cumpre. Quando é o homem, quando é o diabo, não se cumpre. Certamente será desmascarado, né? Então é tempo de vigilância. A Bíblia nos ensina a o quê? A examinar as profecias. Examinar à luz do quê? À luz da palavra de Deus, né? A gente sabe que Deus é um Deus de princípio. E Deus não nega a si mesmo. Deus não estabeleceu um princípio no início e o outro princípio no fim. O mesmo princípio estabelecido no começo vai até o fim. Deus é um Deus de princípio. E todos os seus princípios são revelados através da sua palavra. Então, quando a profecia não se enquadra nos princípios estabelecidos por Deus na palavra, não é de Deus. Examinai através da palavra, né? E aí a Bíblia vai falar que conhecereis a árvore pelo fruto. Não pode uma árvore má dar fruto bom, e nem uma árvore boa dar frutos maus. Também é um sinal para que a gente fique atento. Glória a Deus. O item 3. Discernindo as manifestações espirituais. A palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras, pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas, é o que nós falamos, né? Eu lembro que, eu não vou citar nome, mas uma cantora famosa no meio gospel, o filho dela estava doente, acho que com câncer, se eu não estou enganado, e de repente, num determinado momento no culto, o pastor chamou o menino para subir no púlpito, ele subiu, e o pastor falou: Deus manda te dizer que você não morrerá desta enfermidade. Você vai pregar o evangelho, você vai ser pregador lá fora, você vai
vai sair pelo mundo pregando a palavra de Deus. Passou poucos dias, o menino desceu à sepultura. Foi Deus que mandou dizer? Vigiemos. Glória a Deus. Ele ensinou-nos que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem. Isto é, pelo seu próprio caráter. Está em Mateus capítulo 7, do 15 ao 20. Jesus conhece o segredo do coração humano, mas nós não. E por isso precisamos do Espírito Santo para revelar-nos a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. O apóstolo João nos advertiu acerca do espírito do anticristo, que já opera neste mundo. Em outras palavras, há sempre um interesse naquilo que falamos. Existe um desejo por trás. Se o desejo é ser usado por Deus e fazer apenas a vontade de Deus, certamente vai ser manifesto a vontade de Deus. E quando houver revelação, certamente será de Deus. Mas existem outros desejos. Teve um dos vídeos que rolou na internet recentemente, que em 2 dias já tinha mais de 1 milhão de visualização. Há sempre um desejo por trás. E nem sempre é fazer a vontade do Pai. Glória a Deus. Pode passar, pastor Maico. Síntese do tópico 3. O dom de discernimento dos Espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Pode passar? Irmãos, eu trouxe aqui 3 figuras. A gente tem ali, primeira figura, a gente tem um cenário, que foi descrito em 1 Reis, capítulo 3, do versículo 16 ao 28, aonde Salomão julga o caso das 2 prostitutas. Naquele momento, a gente está recapitulando o que foi falado. Naquele momento, como já falamos, Salomão ele usa de sabedoria, entra em ação um dom para resolver o problema das 2 mulheres. E já sabemos que a solução foi a solução correta, que a verdadeira mãe ficou com o seu verdadeiro filho. Na segunda a gente tem Daniel, capítulo 2, versículo 2 e 3, e do 17 ao 19, aonde há a revelação da estátua, o sonho de Nabucodonosor. Nós sabemos que a revelação do sonho, a cabeça da estátua que Nabucodonosor viu, que era parte de ouro, simbolizava o reinado dele. Os ombros simbolizava um reinado, o ombro de prata simbolizava um reinado que vinha após ele, e assim por diante. As pernas de bronze, os pés parte bronze, parte barros, e depois vem uma pedra que fere o pé da estátua e esmiuça aquela estátua, destrui aquele reinado, todos aqueles reinados, e estabelece um reinado que durará para sempre. Terceiro, a gente tem ali uma figura ilustrando uma passagem que não foi dita ali na lição, onde o apóstolo Paulo, em Filipos, ele expulsa o demônio de uma mulher, de uma jovem. Nós sabemos a história, que ele chegou lá em Filipe e ele começou a pregar, e uma jovem seguia ele para onde ele ia, e ela olhava e falava assim: eis que esses homens são servos do Deus Altíssimo, ela falava. E falava a verdade. E a gente sabe que em um determinado momento o apóstolo Paulo vira para ela e expulsa o demônio dela, porque ele sabia que aquele demônio não era, que quem estava falando era um demônio, e não aquela jovem propriamente dita. Então, vamos recapitular o que foi falado. Primeira figura, foi manifesto qual dom dos que nós falamos? Qual dom está sendo representado pela primeira figura? Os irmãos podem participar comigo. Dom de sabedoria. Pode passar? Dom de sabedoria. Salomão teve um discernimento que não se tratava de sabedoria comum, Se tratava de uma sabedoria do alto, um dom.
dom de sabedoria. Segundo, a estátua que o rei Nabucodonosor sonhou e viu, palavra da ciência. Daniel olhando, né, diante do rei, porque na verdade a gente sabe que essa passagem, o rei fala assim: eu não vou nem contar para você o sonho. Foi isso que ele fez com os magos e os adivinhadores. Se vocês sabem de fato o que aconteceu, então me conte o sonho, qual foi o sonho, e me dê a interpretação. Aí eles falaram: não tem jeito, ninguém na face da terra pode fazer isso. E Daniel, quando se coloca perante o rei, ele dá a revelação do rei. Ele conta o sonho e dá a revelação. Dom de ciência. Algo que foi revelado a Daniel. Algo que estava oculto, que Daniel não sabia, mas que Deus trouxe à luz e mostrou para ele. O próximo ali, pode passar, pastor Maico, discernimento de espírito. O apóstolo Paulo olhou aquele cenário e falou: não é a moça, é demônio. E ali ele expulsa o demônio daquela mulher, né? Então, que Deus nos capacite, nos abençoe, né, e dê a cada um os dons necessários para o cumprimento do seu chamado. A nossa conclusão fala: a igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. Os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascaradas pelo dom do discernimento do Espírito. Que Deus conceda à sua igreja dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do maligno. Amém. Eu encerro aqui, meus irmãos, agradecendo a oportunidade, né? Que Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus. Eu passo para o pastor Maico. Graças a Deus, que aula abençoada, né, irmãos? Nós podemos entender o que é, né, a questão dos dons na nossa vida, né? E a primeira parte é dos dons, né, de revelação, e vimos alguns exemplos na Bíblia de como eles são feitos. Amém? Meus amados irmãos, nós já estamos partindo para o encerramento da nossa aula de hoje. Enquanto nossos jovens estarão se deslocando para cá, nós vamos fazer aqui, convidar a irmã Marcela para que louve o Senhor com um trecho de um hino da harpa, amém? Um corinho que a irmã sentir, para que a gente recolha os nossos dízimos e as nossas ofertas nessa manhã. E aos irmãos que estão nos assistindo, né, temos aí os dados de contribuição da igreja, contribuam com alegria, abençoem a obra do Senhor, amém? Irmã Marcela. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. A irmã Nancy estará me ajudando a louvar com esse louvor. Número 4 da harpa. Deus velará por ti. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer.
seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Não desalento nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo que pedes Ele fará, Deus velará por ti. E o que precisas não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Vamos, nesse momento, encerrar o nosso trabalho nessa manhã. Convido aqui o pastor Paulo Zanetti para que faça essa oração e também nos despeça com a bênção apostólica. Aos irmãos que estão presentes, pedimos que os irmãos se coloquem em pé. Amém, meus irmãos? E lembrar, conforme a orientação do nosso pastor Márcio, tá? Hoje o culto à noite, culto presencial. Online também, pastor? Culto presencial, culto online também será transmitido, tá? E a nossa escola bíblica nós continuamos agora presencialmente, tá? Nos domingos de manhã, até que não haja uma segunda ordem, amém? Os irmãos participem conosco, Deus abençoe, tá? E que o Senhor possa nos encher de graça e da presença do seu Espírito Santo a cada dia. Pastor Paulo.